quarta pergunta, então. Se vocês pudessem voltar no tempo, tivesse a maquininha do tempo lá, vamos voltar no tempo. Eu queria, não dá pra ter? Eu queria voltar bastante, aliás. Se vocês pudessem voltar no tempo, o que vocês fariam diferente no trabalho? Muita coisa. Início, eu acho que mudaria os componentes do grupo. Por exemplo, tu não faria com a Gisele. Olha, botou no meio da fogueira. Não sei dizer não só. sei, mas... Não, eu acho que vocês se acertaram bem. Eu acho que não, quanto a isso não teve Não, problema. porque é que eu e a Fran A gente já teve acabou uma se troca. estressando devido Mas aos acontece, só componentes do acontece normal. talvez se É nós como um pegássemos casamento, outras né? pessoas, Vai ter aquele momento de poderia ter- atrito, sim. né? É que eu Mas acho não que quer eu e dizer a que vocês Fran, não se a dão bem. gente ia acabar fazendo junto assim, de verdade, tá? O lance de escolher melhor os teus aliados de grupo, sim, porque tem que ser ali, tem que ser. Talvez tem que abraçar. pessoas que não faziam parte do grupo de amizade. Tu sabe que eu acho que eu ia ter que dar um Google. Você ia ter que dar um Google? Se eu tivesse que fazer um novo trabalho em grupo, eu lhe confesso Mas que eu vocês teria tiveram tempo problemas. suficiente pra conhecer todas as pessoas da turma pra saber escolher ou não? Porque a partir do momento que tu trabalha em grupo é complicado. Só. Parece que Uma vocês coisa se é saber transformam. Só Muda, tinha né? muitas pessoas ali que só queriam brincadeira e acabou surpreendendo aqui na hora da apresentação. Então Verdade. é difícil tu saber um colega como vai ser na hora Vocês do se trabalho. surpreenderam, não é isso? Muito, Sim, muito. muito. Eu Que olhava legal pra, isso, né? eu olhava pra Fran Legal, às assim, vezes a ó. gente subestima as pessoas, né? Exatamente. E em contrapartida, porque nós éramos boas alunas, nós criamos muita expectativa. Não nós, mas foi criado muita expectativa em cima da gente. E isso nos frustrou muito. Porque a gente Pesou não. pra nós. Pesou, mas pesou muito. mais ainda depois da apresentação, sabe? Sim. Porque a gente não imaginou que. Claro, todo mundo brinca, as gurias tiraram 10, lá que nem a prova ali que o senhor viu que a gente tirou 10. Mas, ok, mas não é um 10 assim, tirou 10, barbada. Não, a gente sabe o esforço que tem por detrás. Pra tirar o 10. E aí ficou aquela pressão do, não, vocês têm que tirar. Sim. Não tem não. Sim. Porque não dependia de mim ou da Franciele. Mas o que vocês acham que aconteceu com o grupo de vocês? Agora é um A caso gente mais. se atrapalhou. Um caso mais pessoal, assim, né? A gente tá tentando falar mais do geral, mas um caso mais pessoal, porque eu até convidei vocês pra entrevista, porque o caso de vocês foi bem atípico, né? Vocês foram o grupo que mais me procuraram, que mais tiraram dúvidas comigo, mas o que acontece? A minha parte era a parte de formatação e a parte de estatística. Isso. Como eu sempre falei pra vocês, contabilidade eu não sei nada. E essa né? parte a gente Não é a minha deixou área. mais pro início. E o bicho começou a pegar, ficou apertado mais no final, porque a contabilidade a gente deixou pro final. E aí Foi nosso erro, na verdade. o fato de que nem a Gisele falou, ter que montar um exercício não é fácil, porque aí eram vários lanches, aí eram várias fichas de estoque, chegava no final não fechava. A gente perdeu uma noite fazendo isso, fomos dormir, trabalhar no ônibus, a Gisele falou, Franciele, vamos fazer tudo diferente. Então quer dizer que aquele tempo que a gente fez foi Perdeu. perdido pra gente fazer de novo, tentar fazer melhor. E nós não tínhamos muito tempo pra isso, mas a gente queria fazer um trabalho perfeito. Assim, minha dúvida é o seguinte, de repente vocês até conseguem me responder. Eu não sei exatamente onde é que vocês foram mal na contabilidade, porque assim, se eu vou falar pra vocês do relatório, eu sei exatamente dizer pra vocês a parte de formatação que aconteceu. Aquele probleminha na numeração de páginas ali, né, ali no início, no sumário, né. É que, infelizmente... Mas foi pequenas coisas, assim, se eu analisar o tanto que eu dei a nota boa pra vocês, porque pra minha parte vocês estavam quase perto do ideal. Né? A parte de estatística também ficou muito boa. Agora a parte de contabilidade eu não sei o que aconteceu. Não, na verdade a gente sabe o nosso erro, onde eu e a Franciele a gente errou, mas na verdade, assim, em si o conteúdo não foi, sabe? Foi o problema da formatação, sim, mas no quesito assim, como a gente se atrapalhou pra dar a impressão, quando eu cheguei lá pra dar a impressão, mudou tudo que já estava pronto. Então eu tive que fazer correndo e o que acontece? Encerramentos... Essa é a parte que eu sei, Gisele. Essa é a parte que eu sei. Não, mas envolve os encerramentos de livro aí diário. Atrapalhou e ali não foi só Atrapalha, porque daí vamos então, supor assim, tá pronto. Um pouco a formatação que atrapalhou. Sim, vocês porque, por exemplo, assim, no livro diário eu precisava encerrar. Só que quando eu abri lá, tava diferente pra impressão. Então é como se eu tivesse que fazer o exercício então, de novo. Então, assim, já pensando nos teus colegas do semestre que vem, Eles sabem o que do que pode tu tá ser falando. fazer pra ser Sim. evitado isso? Outra Pra não coisa. acontecer isso com os outros, da formatação, de bagunçar na hora de imprimir. A gente teve esse problema, né? Que o senhor olhava o arquivo, não, gurias, tá ok. Tá ok. E a gente olhava o arquivo, não, senhor, tá assim, tá assado, então... Mas tu tava abrindo no Word, né?
Tá. Office 2010, normal. Não sei agora lhe precisar. No meu Alguma serviço, coisa estava sim. acontecendo. É isso que eu quero tentar identificar onde, Que pra não acontecer com os outros, É que né? em casa eu abria num computador, no serviço eu abria em outro, e aí tinha o seu que eu não sei qual O meu sobrenome. é o Windows 7 Office 2010. Tá, é o mesmo do meu serviço. Já o notebook que eu usava em casa eu realmente não sei qual que é. Sim. Mas eu acho que muito desconfigura por causa da impressora, né? Sim, sim. Então o que acontece? Quem sabe o ideal não era imprimir assim, Por etapa? particular teu, por exemplo, na tua impressora, tu sabe como está configurado, porque quando tu abre no teu computador ali, ele vai pegar a tua impressora e ele vai deixando a formatação que Pois tá ali. é, mas aí quando tu for imprimir... lá no lugar imprimir, foi o que aconteceu comigo, só. Não, mas aí eu fui digo assim, lá. deixar impresso, foi assim que eu fiz o meu trabalho. Mas Deixar aí a pessoa impresso tem que ter. e aí levar para encadernar. Tanto que eu queimei a minha Mas é que a impressora. gente não né? Eu teve imprimi como 100 É, que a fotos. gente imprimir não- ao ser lá no lugar. No nosso caso, a gente não tinha. Quem tiver impressora, Melhor, muita tinta na impressora. mas melhor, né? Melhor, Mais garantido, eu mais acho. garantido. Porque aí a gente já tava com o tempo estreito. E aí, quando eu fui pra fazer a impressão, quando ele imprimiu, eu olhei assim, oh, meu Deus. E eu tentei corrigir o que eu pude na parte de contabilidade. Foi que faltou alguns detalhes que daí foi o que deixou a desejar. Que tinha que dar alguns encerramentos que são importantes pra contabilidade. Se tu não fizer isso, tá errado. E alguns outros detalhes. Mas a gente sabia o que nós tínhamos que fazer para contabilidade, mas como eu já tinha falado antes, a gente deixou tudo da contabilidade por último. E o Foi tempo o foi Vocês pior chegaram erro. a conversar com a professora para ter uma ideia, ou nem foi necessário, o que assim estava ruim no de vocês? Vocês entenderam, assim, Não. além da formatação? Vocês não entenderam até agora? Não. Agora, de contabilidade, que eu não tenho, que eu quis entender o que aconteceu de tão ruim Nós que a nota também, foi Os baixa. nossos erros Né? de Nossa. ter pego o xerox e ter feito foi a falta de tempo. Não porque nós não sabia como era, mas como nós Não, não tivemos quanto a a isso, acho que ajuda não tem do problema, grupo. né? A professora de vocês, ela já deu outras entrevistas pra mim, se ela tiver que dar uma contra-entrevista explicando o porquê, eu acredito que ela não vai ter problema quanto a isso. Eu queria só entender, porque o grupo de vocês, É que pra eu mim, acho... foi o que foi mais marcante. Que eu imaginava assim, vai chegar lá no final as gurias, até porque vocês tiram notas boas na disciplina, né? Sim. Vai chegar lá no final as gurias vão matar a pau nessa parte Não, aí. a gente realmente só não matou a pau porque a gente se atrapalhou, a gente não sabia, a gente subestimou o tempo. Uma coisa que eu percebi que eu acho que até é bom, que eu vou frisar bem no início das aulas aqui, é Por assim, favor. vocês pecaram foi na questão do tempo. Eu falei no Do dia da tempo. apresentação. Sim, foi o tempo. Não foi nenhuma crítica, assim. Foi uma crítica, mas não foi aquela coisa pra derrubar, a foi- crítica tentando ser construtivo, né? Sim, Eu acho que vocês ratearam foi no tempo, Foi, né? foi. Bem, a palavra é essa, né? exatamente. Ratearam no tempo. Vocês foram, vai dar, Vai dar porque tranquilo, aquele lance e assim, ó, não é vai a ser muita segurança. coisa, a gente vai conseguir fazer tranquilo, a gente tá acostumado com essa parte de contabilidade. Aí, Exato. Uma Exatamente das isso. organizações que podem ser feitas para os próximos grupos é desde o início designar tarefas para um para outro e depois se reunir. A pessoa fala: olha, eu não consegui fazer tal coisa, será que a gente pode. Vocês dentro do grupo, tu diz. Isso, dentro do grupo, eu acho que isso faltou na gente. Faltou. E aí, Vocês por perceberam isso que no início da disciplina eu tentei delegar assim, ó. Na aula que vem, vamos trazer a introdução pronto. Na Sim, aula o senhor que vem. tentou até fazer o E tu passo viu a que, passo. que não foi adiante? Por que acabou acontecendo? Ficou. O pessoal acabou não me trazendo. Eram poucos que me traziam e ficavam me devendo. E Então, isso é assim, importante, eu acho que se o senhor tentasse manter isso, vai ser importante, porque esse passo a passo eu acho que o senhor podia dar. Do que o que precisa do início, que é aquela proposta de projeto. Mas o que acontece? Ó? No início, eu sei dizer pra vocês assim, ó, vamos iniciar pela introdução, vamos pegar os relatórios ali, olhar, escolher o que a gente vai fazer. Isso aí tudo bem. Mas quando chega num certo ponto, eu não sei contabilidade, eu não tenho Sim. como dizer pra vocês agora, vocês fazem isso. Agora, eu não tenho como dizer isso É aí que o pra lance vocês. da contabilidade é igual da economia, que é igual ao seu da estatística. Assim a como gente- vocês, eu também pensava que tinha que vender primeiro tudo pra depois começar a Exatamente. contabilidade. Foi o nosso erro, na Por isso que eu verdade. não cobrei de vocês. E a contabilidade, como é que tá? Mas o Porque eu senhor pensei assim, cobre. eles estão vendendo. Mas o senhor pode cobrar dos próximos Vocês grupos. dizem a parte teórica, então. Sim, porque tem, assim, ó, o pessoal vai se atrapalhar. Ah, a gente bota ali o que tá no livro. Nem assim adianta. Porque tu vai voltar, eu aprendi isso aqui, como é que é mesmo, tem que olhar. Não adianta, tu tem que te preparar desde lá do começo de verdade. Se a gente tivesse pego lá no final de fevereiro e tivesse assistido os vídeos certinho,
na ordem. Ah, não, tá, a gente tem que escolher o produto, vamos montar a Tá, equipe. mas aí que tá, tem todos os vídeos lá. Tem Tem tudo, vídeos tem meus, tem tudo. lá no blog. Isso é uma coisa que eu percebi. Tem gente agora no final do semestre tava me perguntando qual era o link do blog, Sou. onde é que tinha os Eu vídeos. baixei os vídeos e botei. no Tinha grupo. gente que não sabia do modelo. Entenderam? As vendas. Então, assim, ó, por isso que eu me surpreendi tanto com o grupo de vocês, porque eu sei que vocês sabiam disso porque vocês conversavam comigo. Agora Sim. tinha grupos agora nos últimos dias me perguntando. Mas Aí é eu vi que assim, volta do não princípio entraram do nunca lance. lá no blog, né? É o lance do trabalho em entraram grupo, nunca. senhor. É o lance do trabalho em grupo. Eu sabia onde estava. Só que o grupo tem que saber Mas e eu tem que falei se pra vocês, interessar. né? Falei pra turma toda aqui, né? Não, o senhor falou e tava lá. Só que infelizmente o brasileiro deixa tudo pra última hora, né? Então a gente. Eu vou ter que botar a carga em cima de mim, da Franciele, porque a gente que tomou a frente do grupo. Então eu não posso até. Nem Vocês posso não responsabilizar. cobraram também, tudo podiam ter cobrado. Não, e é por isso que no grupo tu tem que ter o chato que cobra. Sim. Porque se tu não tiver o chato que cobra, não ter o patrão chato, aquele que cobra, não vai pra frente. Sim. Tem que ter alguém que. Porque eu não sei cobrar, eu já fui cobrada. Ah, então. Então talvez não pudesse ser Eu tu essa prefiro, pessoa. eu prefiro fazer sozinha, tu entendeu? Ah, tu Sim. não vai fazer, tá fazendo corpo mole? Então tá, eu vou fazer sozinha. Mas é que É ruim. no nosso grupo aconteceu uma situação, e eu não sei se de repente pode acontecer em outras ocasiões, que como ali teve gurias que não sabiam mexer no computador, só que o trabalho é baseado em cima do computador. Então isso pesa muito quando a pessoa não sabe Não sabe mexer. nada, né? Ah, porque a Eu vi- distribuição e ia ser muito comentaram no melhor. outro grupo, eu tive uma conversa com uma outra colega de vocês aqui um tempo, foi quase uma entrevista, Aham. só que não foi filmado. E ela, pronto, esse aqui dá pra botar também no foi quase uma entrevista e ela falou bastante coisa pra mim desse tipo e ela me citou, obrigado. Ela me citou um aluno que não sabia nada de informática. É ruim. Ele queria ajudar, mas aí quando Não tinha elas como. falavam tinha que fazer assim, ele, mas aí assim eu não sei, tem que me passar de tal jeito. Aí tu tem que ensinar. Aí ela disse assim, pô, eu ia perder muito mais tempo de Ensinando. passar pra ele daquele jeito Do que ela do fazer. que eu fazer. Então ela acabou fazendo boa parte do trabalho, entendeu? A gente colocou mais as nossas Então não foi no de você só que colegas. aconteceu. Não, Eu- acho que Eu foi- conheço foi. outros E acredito que eu não conheço sejam todos os os trabalhos únicos. aqui, Acredito todos os que trabalhos eu vai. acompanhei e assim e tem outros casos exatamente como o de vocês, que teve uma, duas pessoas que assumiram a bronca e os outros, né? A gente Ficaram achou meio- que deixar pra elas produzir e vender já seria uma grande coisa que elas estivessem fazendo, mas na verdade é um pouquinho, porque o Mas não trabalho é para muito por aí, maior né? do Porque que isso aí é só o início, né? Sim, sim. Vender é uma porcentagem Mas isso no pequena, início a né? gente não sabia, e aí agora, depois que a gente fez, a gente tem mais Mas eu acho que vai ser noção muito do boa que- essa entrevista de vocês, porque o Claro. pessoal vai ver essa experiência de vocês aí. Escolham bem o produto. Pois é, isso é uma pergunta, eu não coloquei aqui, mas assim, por que vocês escolheram o lanche? O que levou vocês Eu me a fazer essa arrependi escolha? de ter escolhido o lanche. Na verdade, eu queria fazer algo envolvido com artesanato, né? Só que tu tá num ponto que tu tá tão cansada, estressada, que tu nem sabe mais se ia valer a pena ou não. A gente escolheu o lance do lanche mesmo, porque na nossa cabeça a gente conversou e a gente achou que ia ser mais tranquilo de fazer. Por ser algo que a gente come, que é mais prático, já a gente tá com fome, vai lá e faz um pastel, é rapidinho. Até por todas trabalharam até muito tempo pra se dedicar na produção. A gente achou que isso Exatamente. seria E a mais gente rápido. achou que como é lanche comum, não Sim. são lanches aprimorados ou gourmet, não é Sim, nada assim, e é é o que lanche todo comum. mundo gosta, né? É lanche comum. Todo mundo gosta. Só que, gente, qualquer trabalho que você, qualquer produto que tu escolher, dá trabalho. Tu precisa se dedicar. Tu pra tem que isso. se dedicar. Tu não pode, é barbadinha. E essa parte vocês fizeram também ou ficou outras pessoas do grupo fazendo mais? Eu fiz. Também A vocês produção, ficaram, ficou com posso vocês. dizer que 90% foi eu que fiz. Eu Sim. não ajudei muito na produção. A Franciele, ela abraçou mais no começo a parte do relatório. Sim. E eu fiquei com as E o compras vender também. e... Sim, ela ficava ali me assessorando. Então eu acho assim, né? Dá uma das coisas que dá pra perceber assim, que poderiam ter dividido mais. Será que vocês mesmos não abraçaram muito? Pode ser. Abraçaram muito e aí acabou, né? E Outra eu coisa- acho que acabou, porque daí a gente acabou... Nos sobrecarregando. A gente né? se sobrecarregou, mas é aquele lance, sabe? Quando tu tem teu filho e tu faz tudo pelo Sim. teu filho, tu não deixa ele voar, tu não deixa ele fazer as coisas, ele passar trabalho pra poder... Mas isso é um aprendizado, né? Você É. já sabe agora, se for fazer um trabalho em grupo na Mas faculdade, ali- já sabe isso, né?
na parte das vendas, era importante tu vender um pastel, tu tem que anotar, tá? Depois tu lançar. E o nosso medo era, de repente, das gurias vender e não anotar e depois a gente não conseguir fechar o balanço porque faltou alguma venda ou faltou... Por isso que a gente ficou mais responsável, porque tudo Mas era aí importante. que tá, né? A gente chega a um ponto, quando tu trabalha em equipe, tu tem que confiar Tem, nos é. outros, né? Isso é uma coisa que vocês vão ter que aprender, né? Tem E que agora? confiar nos outros, né? E, infelizmente é assim que funciona. Difícil. E assim, ó, deu lucro. Eu vi na apresentação de vocês que não, né? Não, deu prejuízo. Não, Mas é que- todos os grupos deram por causa Sim, do pouco tempo, né? financeiramente É que deu, financeiramente contavelmente. deu lucro. Contabilmente não, porque tem os impostos, né? Sim, Se fosse sim. uma empresa de verdade, né, senhor, não daria lucro. Sim. Tem como. Mas assim, vocês fizeram aquela prospecção pro futuro, Sim, né? E daria lucro, né? após 6 meses pagaria o custo fixo da Então empresa. foi uma área Pra assim, se manter. Vocês continuariam nessa área que vocês De fizeram? lanche? É. Se nós tivesse tempo, Eu, Gisele, não. Não. eu continuaria. Mas se eu como o tivesse meu tempo. marido, ele Pois gosta é, tu me muito. falou do tipo, Ele né? faz X, cachorro Aham. quente, lanche mesmo, assim. E aí eu vou Não ajudar pensou ele. que você já estava nessa área do X, não pensou? Foi a que pior coisa que eu fiz, não foi ter abraçado, ter pego o X. já podia ter aproveitado, É né? contratar ele de Ter- funcionário não, e já tinha dado podia ter super aproveitado pro trabalho de vocês a parte de contabilidade. É que fazer a uma ideia- coisa bem real mesmo, É né? que ele abriu um pouquinho depois. depois. O que incentivou ele a abrir foi o Foi nosso o teu trabalho. trabalho. Uma coisa boa já, Foi né? o nosso uma trabalho. coisa boa do trabalho, Porque né? veio uma chapa da praia, lá da minha sogra, que minha sogra tinha ganho. E aí ele, vocês estão fazendo lanche? Vou botar o peitão, vou fazer. Porque ele sempre quis montar um negócio pra ele de comida. Sim. A minha sogra cozinha muito bem, ele também, né? Então ele, vou arriscar, vou ver o que dá. E ele fez só pra casa. O pessoal ali da volta vendeu e é o que a gente tá fazendo por enquanto. Até tá quando eu tudo assumi certo. a disciplina, como eu falei pra vocês, era 3 semestres só, tinha muito pessoal, vocês já viram os relatórios ali, que era trufas. Todo mundo era O trufas. senhor Trufas, falou que não trufas, queria trufas. saber mais de truco. Sim, até porque a nossa colega gosta muito de trufa, e eu também gosto. Mas assim, eu acho que era interessante diversificar. Abriu o leque. Né? E foi diversificando. Teve um semestre que um grupo fez sobre material escolar, eu achei muito legal, muito diferente. Teve um outro semestre, agora o pessoal fez dos aromatizantes, achei bem legal. Bem legal. Foi uma coisa diferente também. Mas, né? Sor, é tão difícil porque assim, ó, tu não vem com a cabeça de empreendedor pra fazer um trabalho que tu tem que produzir e vender. Então Mas é aí te proposto. tem que ter, é uma coisa boa de se Tem que ser pensar pro trabalho. MacGyver. Não dá, Sor, imagina. Eu não sei se eu, Gisele, abriria uma empresa. O meu Sim. marido abre. Então é aquela coisa, o útil ao agradável. Sim. Ele trabalha e eu administro, em miúdos, assim. Então, Como sempre, né? Como sempre. Minha mulher lá em casa também. Eu trabalho e ela manda. e ela manda, É assim. mais ou menos. Ela vai dizer que é Então, mentira, que nem trabalhar não trabalha. puxa a orelha dele. É. Fala. Mas aí é que tá. Daí tu não vem com essa visão pra fazer o trabalho. Sim. Isso daí já tem que ser trovado no ouvido da gente lá no primeiro, no segundo semestre. Já ir Não só preparando, dizer assim, né? vocês têm um TCC. É, acontece, Gisele, que assim, o ideal seria esse, mas acontece assim, ó. Eu, por exemplo, trabalho só com o segundo semestre, né? É. Estatística, eu tento já conversar, já tô entrando nas turmas de segundo semestre, porque eu entrei na turma de vocês e já fui falando sobre o TCC, mas ao mesmo tempo a gente tem o conteúdo, a gente se vê só 2 períodos por semana, né? É pouco igual. É pouco igual, né? Então, assim, não tem muito como fazer Economia isso. era uma disciplina que tinha que ter no segundo semestre. Português tinha que ter no Português terceiro. tinha que ter em todos. Tinha que ter no terceiro, português pra me ajudaria muito na Principalmente. parte do relatório. Né? Muito. Essa a disciplina de matemática financeira, eu não sei qual é a importância dela no sentido, assim, não para contabilidade, é claro que eu sei, mas eu acho que todas as disciplinas elas tinham que se manter em todos os semestres. É que é difícil, Da outra cara. escola que eu vim, tinha. É que uma coisa que aconteceu aqui na escola é que assim a contabilidade foi cada vez aumentando mais, Claro. aumentando mais o período. Tanto é que eu perdi um período, Aqui 3 é períodos de bastante estatística até. 3, porque tinha que ter mais contabilidade. Foi aumentando e as outras foram perdendo espaço. O ideal acho que seria ser mais, né? Mas isso aí já é um outro, né? É, Problema é um- do Logística. curso, do curso, né?